Psicanálise intercultural. Esse é o assunto do programa Eu Amo Meu Bairro de hoje. E nós vamos conversar com a psicanalista Lúcia Maria Godoy. Muito bem-vinda, Lúcia. Obrigada. Bem-vinda, né? Um prazer estar aqui com você nesse bate-papo. Eu que agradeço pelo convite. E agora esse assunto é bem interessante, hein, Lúcia? Psicanálise intercultural. O que vem a ser psicanálise intercultural? Então, Jorge, a psicanálise intercultural é quando nós atendemos os nossos pacientes, imigrantes, expatriados e em transição de carreira, ou seja, pessoas, né, brasileiros que moravam no Brasil, mas decidem viver em outro país. E é muito recorrente isso, existe muito problema em relação a isso. Né? O que acontece com essas pessoas que vão morar em outros países? Por que existe essa psicanálise intercultural, né? Sim, a psicanálise intercultural, ela trabalha o luto migratório, né? Porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas saíram do Brasil e foram para outro país, que estão bem, felizes da vida, mas muitas vezes não é isso que acontece. As pessoas passam pelo período de luto, né? Muitas dificuldades, adaptação no país, saudade da família, e é nesse momento que as pessoas muitas vezes entram em depressão, e não tem com quem conversar, porque muitas vezes não tem muitos amigos, às vezes não tem profissionais que falem a língua portuguesa, né? Eu, por exemplo, eu atendo mais em língua portuguesa mesmo, mas nós temos, dentro da terapia intercultural, profissionais brasileiros que estão em outro país, mas que dominam outra língua, ou seja, a língua do país onde eles estão. Nossa, bem interessante. Eu já conversei com algumas pessoas de outros países, né, que moram em outros países já há um tempo, e que quando eles foram para lá foi muito difícil, porque conhecer a língua, né, você já falar a língua portuguesa já não é tão simples, sim, né? Sim. É uma das línguas mais difíceis que tem. A comunicação já não é uma coisa tão fácil, né? Não é todo mundo que sabe se comunicar. Agora, comunicar em outro idioma, principalmente quando você vai num país sem conhecer a língua e sem ter domínio da língua, né? Deve trazer um sofrimento, né? É uma angústia e um sofrimento muito grande, porque a pessoa se sente isolada, se sente sem acolhimento, né? E muitas vezes ela está longe da família, perde os nascimentos, as festas, né? Aquele aconchego, né, que a gente tem no dia a dia, e o choque cultural muitas vezes é muito grande também, né? Cada país, cada cultura tem o seu jeito de se expressar. E o brasileiro tem esse jeito expansivo, alegre de se comunicar, e muitas vezes no país que eles estão, eles têm essa dificuldade para se comunicar. E nesse momento eles entram no período de luto migratório. Até porque o brasileiro ele é tão, né, amável, né, gosta tanto de abraço, né, de estar perto das pessoas, e lá geralmente os estrangeiros são um pouco, né, mais distantes, mais frios, né, no relacionamento, né? Sim, acontece muito isso também, né? Às vezes as pessoas vão para uma comunidade brasileira, mas às vezes não vai para uma comunidade brasileira, né? Por exemplo, expatriado, quando ele vai muitas vezes com visto de trabalho, ele vai para trabalhar. E muitas vezes no local onde ele está, não tem outras pessoas do mesmo país no qual ele está. E na sua tristeza, na sua angústia, os profissionais daquele país onde eles estão, muitas vezes não compreendem essa dor e não compreendem o que ele está sentindo. E quando ele conversa com um profissional brasileiro, ele consegue se expressar melhor. Mas, Lúcia, quais são os tipos de luto que existem? Você comentou comigo antes que existem alguns tipos de luto. Sim. No processo do luto migratório, existem mais ou menos 7 tipos de luto, né? O primeiro luto é o luto da família e dos entes queridos. Quando a pessoa sai do Brasil, né, e vai para outro país, e tem que deixar as pessoas queridas e amadas que ele tem aqui no nosso país. Então, esse processo de luto, né,
é doloroso, né? Uma saudade uma que bate. saudade, bate uma saudade, né? Isso é muito importante. O segundo luto é o luto da língua, né? Aqui a pessoa fala brasileiro, português. Chegando em um outro país, ele muitas vezes não conhece essa nova língua que ele vai ter nesse novo país. Então, o ideal é quando a pessoa vai fazer essa mudança de um país para outro, é que ele conheça pelo menos alguma coisa, né? Um pouco da língua desse país no qual ele está indo. Porque o luto da língua, muitas vezes a pessoa não consegue se comunicar nas mínimas coisas, tipo pegar um ônibus, pegar um metrô, ir ao supermercado, e isso é um processo que a pessoa tem que superar. O luto dos riscos para a integridade física, né? A pessoa chega no outro país e ela não sabe o que vai acontecer com ela, né? Como é que vai ser o futuro, o que vai acontecer, né? Ele fica apreensivo com a sua saúde mental. Será que ela vai dar conta de estar naquele país, né? Será que ela vai dar conta de interagir com as pessoas, né? Então eu tinha um paciente que ele estava nos Estados Unidos, ele falava assim para mim assim: nossa, que bom conversar com uma pessoa em língua portuguesa. Que bom falar das coisas do Brasil e saber que a pessoa que está conversando comigo sabe o que eu estou falando, né? Deve dar uma Fala da agonia. cidade, fala da localidade, das situações, né? O luto da terra, né? Para conhecer o novo país, as pessoas que vão para um outro país, elas têm que aprender a andar, né? Ir ao supermercado, ir na loja, ir no médico, né? Então, é importante que ela comece a conhecer essa terra onde ela está, né? Não assim, ir lá e trabalhar e depois ficar dentro de casa preso. Andar pela cidade, conhecer as pessoas, se inteirar, né? interagir, conhecer os museus, né? Conhecer a parte cultural dessa cidade é muito importante também. Esse é o luto da terra. Nós temos o luto do status social. O que é o luto do status social? Muitas vezes aqui no Brasil a pessoa tinha uma profissão, né, que ela já atuava e vai para um outro país, muitas vezes ocupar uma outra profissão que não é compatível com aquela profissão que ela tinha aqui no Brasil. Muitas vezes vai trabalhar na área da limpeza, né? Às vezes de babá, às vezes cuidador de idoso, às vezes trabalhar em bar, lanchonete. E muitas vezes aqui no Brasil ela tinha uma outra profissão, né? Então esse luto, né, é um luto muito importante, muito interessante. O luto do contato com o grupo de pertencimento. Quando a pessoa vai para outro país, né, ela fica com uma ansiedade muito grande, né, por conhecer pessoas e achar um grupo onde ela possa interagir. E se sentir aceita, né? Se sentir aceita e se sentir acolhida, tá? Georgia, o ano passado eu estive na França, na Bélgica e na Holanda para conhecer um pouco desse luto migratório, das pessoas que estão fora do Brasil. E lá na Bélgica eu conheci uma pessoa que não era do Brasil, mas que estava lá, né? E eu perguntei para ele qual é o grupo que ele mais se integrou nesse país. Ele falou que ele gostou muito dos brasileiros. E eu achei muito interessante e perguntei para ele por que ele gostou tanto do grupo dos brasileiros. Ele falou, porque os brasileiros são muito alegres e gostam de dançar. E no país deles, eles dançam muito também. E esses são os tipos de luto que existem. Bacana, interessante. E sobre a transição de carreira que você comentou comigo, como é que funciona? Então, na transição de carreira é quando eu preparo as pessoas para irem para outro país, né? E geralmente essa terapia intercultural, ela começa uns 6 meses antes da pessoa viajar, para que a gente faça um planejamento, né, e consiga fazer uma adequação ao novo país. E como é que é esse
é uma terapia, né? É um atendimento que você faz? É uma transição de carreira, é a preparação para a pessoa para a transição de carreira. Não, mas, essa preparação seria como? É um planejamento que a gente vai fazer para ver se a pessoa realmente está preparada para ir para outro país, quais são as possibilidades que ela tem, como é que ela vai se organizar para sair daqui. Uhum. E muitas vezes, quando eu não tenho conhecimento de algo que para o país onde a pessoa está indo, eu faço parte de um grupo intercultural onde tem profissionais no país, no mundo todo, né? E esse grupo muitas vezes atende em outra língua. Eu não atendo em outra língua, eu só atendo na língua portuguesa mesmo, atendo mais os brasileiros, né? E esse grupo dá o suporte um ao outro de acordo com a localização que essa pessoa está querendo ir. A pessoa que mora, assim, por exemplo, no Canadá, né, Estados Unidos, sei lá, ela não pode procurar um profissional lá para ser atendida? Sim, pode. Ou é melhor procurar em outro país? Qual a diferença? Ela pode procurar um profissional nesse país, mas muitas vezes o profissional desse país não vai conhecer as características, né, de brasileiras, Culturais, né? Culturais do Brasil. E muitas vezes não vai entender a língua, porque a língua brasileira é uma das línguas mais difíceis que tem. E nem todos os profissionais desses países, eles conseguem dominar a língua portuguesa. Uhum. E muitas vezes os pacientes, eles preferem que o profissional atenda em língua portuguesa, Uhum. porque eles entendem que eles vão se sentir mais seguros e vão se sentir mais compreendidos por um profissional falando a língua brasileira. E comunicação não é uma coisa tão simples, né? Não, A pessoa não é. saber se comunicar já em uma outra língua já é difícil, né? Na nossa língua já é difícil, imagine em outra língua. Às vezes, uma mesma palavra, uma palavra que tem um significado na língua brasileira, em outra língua ele tem um significado diferente, né? E às vezes o profissional não compreende essa angústia dos brasileiros ao se comunicar. Eu já atendi pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, falou que era tão bom ele conseguir se expressar nas suas dores e nas suas angústias com um profissional na língua nativa dele, que era a língua portuguesa. Ele se sentiu acolhido, né? Porque ele dizia assim, eu estou falando para uma pessoa que entende da onde eu vim, né? Então, toda vez que ele falava de um local aqui no Brasil, eu dizia, eu conheço, eu sei, eu já fui lá, né? Então, ele se sentiu acolhido em relação a isso. Uhum. E tem muito dentro da psicanálise, me diga se eu estou errada, tem muito da pessoa imaginar e se ver quando ela está narrando alguma coisa, né? Sim, sim. Por exemplo, igual você falou aí, né? Quando você comenta de um lugar, a pessoa ela está narrando, ela se sente naquele lugar, ela se vê naquele lugar. Ele está associando, ele está associando livremente, né? Se eu sinto um cheiro, né, por exemplo, de um perfume ou de uma comida, automaticamente eu consigo associar o cheiro a um local ou a uma pessoa ou alguma coisa, né? Quando a gente fala em associação livre ela pode ser visual, ela pode ser auditiva, ela pode ser no paladar e pode ser sinestésica também. Então, você pode ouvir uma música e associar livremente. Você pode comer uma comida e associar livremente, né? E liberar algumas imagens do seu inconsciente. Entendi. Bacana. Nós estamos finalizando aqui nossa entrevista, mas antes de finalizar, vou perguntar uma coisa para a Lúcia. Lúcia, olhando para aquela câmera ali, fala para as pessoas que querem ir para outro país, o que você, né, qual conselho não, né, que dizem que conselho não é bom, né? Mas qual a informação que você daria para essas pessoas? Faça um planejamento e procurem um profissional que possa
te auxiliar nessa transição de carreira, nessa mudança de país. Porque muitas vezes, aparentemente, parece ser fácil, mas com o planejamento você vai se sentir muito mais seguro ao fazer essa mudança na sua vida. Bacana. E com um profissional, né? O profissional ele já sabe o caminho que você tem, né? Para te conduzir aonde você quer chegar. Sim, sim. Muito mais fácil do que você ficar batendo cabeça. Né? Sozinho, né? Isso aí. Sozinho. Lúcia, muito obrigada pela entrevista, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, tá, de estar falando sobre esse assunto que eu gosto muito, né? E espero que essa reportagem tenha ajudado as pessoas, né, que pensam, né, que têm o sonho de mudar de país, né? Sonho é assim, a gente sonha e depois a gente realiza. Mas é importante fazer um planejamento. Isso aí. Se inscreva aí no canal, curta esse vídeo e programa o Meu Bairro finalizando. Até a próxima.